Bom dia, queridos amigos. Que esta luz divina que nos envolve nesta manhã possa produzir em nós reflexões profundas sobre os deveres mais humildes, mais simples que cada um de nós devemos realizar. Hoje nós vamos falar do óbolo da viúva. É um capítulo que nos convida a grandes reflexões. Está ligado muito à caridade, a esta doação que nós precisamos aprender a tirar de dentro de nós em favor do nosso irmão. Hoje vamos ler o óbolo da viúva. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso, veio também uma pobre viúva que apenas deitou duas pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abundam, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para dar seu sustento. Marcos capítulo 12, versículo 41 a 44. E Lucas 21, de 1 a 4. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos suficientes. E se desejam possuir riquezas, dizem para lhe dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção, e pode até em alguns ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos? Não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto? Essa segunda intenção, que esses tais porventura dissimula aos seus próprios olhos, mas que lhes depararia no fundo de seus corações, e se lhe os perscrutassem, anula o mérito do intento, visto que, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor? Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de facilmente se enriquecer, de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais as descobertas de tesouro, de um favorável ensanche aleatório, do recebimento de inesperadas heranças. Que dizer do que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos? Certamente não conhecem, nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos, a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vem a os serem punidos pelas decepções. Aqueles cuja a intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se veem de fazer todo o bem que desejaria, lembrando-se de que o óbolo do pobre do que se dá, privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem privar de coisa alguma. Grande seria realmente a satisfação do primeiro, se pudesse socorrer em larga escala a indigência, mas, se essa satisfação lhe é negada, submeta-se e se limite a fazer o que possa. Aliás, será só com o dinheiro
que se podem secar lágrimas e dever-se-á ficar inativo desde que se não tenha dinheiro? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, mil ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure-se a elas, se lhe depararão. Se não for de um modo, será de outro. Porque ninguém há que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõem todos à falta de dinheiro do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para que tudo isso dar uma parte ao próximo, também está aí a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Ó Jesus, que saibamos refletir nos seus exemplos, para que nós possamos despertar o nosso espírito, a nossa consciência para a verdade. Dai-nos força, coragem, bom ânimo, para que possamos prosseguir na estrada valorosa da caridade. Que saibamos, Senhor, dar e receber, oferecer e sentir a grandiosidade que esta oportunidade reencarnatória tem nos trazido. Jesus, olhai pelos nossos familiares, por aqueles que mais necessitam do seu amparo. Olhai por aqueles que se encontram enfermos nos seus lares, nas casas de repouso, nos hospitais. Jesus, conceda-nos a alegria de servir, e que a misericórdia sublime do seu amor fortaleça-nos hoje e sempre, que assim seja. Amigos queridos, como é grandioso, né, nós compreendermos, mergulharmos na essência do Evangelho, a fim de que todos nós venhamos a sentir o manancial de luz e de amor que envolve os nossos espíritos. Hoje estamos diante de uma lição, o óbolo da viúva. Por que será que Jesus ressalta essa lição dando o nome de o óbolo da viúva? Ou seja, o que ela tinha de bom para oferecer? Acontece que na sociedade judaica, na lei de Moisés, as viúvas, elas não tinham muito direito de nada. Elas eram situações que não podiam participar de um contexto social. E nós sabemos que a vida de um ser naquela época, bem diferente de hoje, quando nós temos mais abundância de trabalho e novas opções, novas oportunidades, talvez a gente não compreenda o que é criar, educar os filhos sozinho. Até hoje nós percebemos quanto isso é difícil, mas Jesus nos traz um exemplo que nos leva nos remete a pensamentos íntimos em relação aos deveres que cada um de nós temos para estender a nossa mão para contribuir com o bem, abraçando aqueles que caminham conosco, felizes, outra hora com atividades ainda tão difíceis na sua vida, mas que nós todos possamos dar ao nosso irmão aquilo que realmente nós possuímos. Então, hoje, aqui nós vamos ver que Jesus estava sentado defronte do gasofilácio. Na praça, eles tinham esse gasofilácio, que era um lugar como se fosse uma pequena fonte, as pessoas passavam ali, já jogavam o dinheiro, né? E ali, eles, quando o dinheiro jogava, não é uma fonte de água, como se fosse uma bacia de cobre que lá estivesse, para que as pessoas pudessem fazer suas doações para ajudar, geralmente, no templo. E vinha aqueles doutores da lei, os fariseus, as pessoas que tinham mais abundância, eles punham ali, e o barulho da moeda, ele ressoava.
Então, se era muito dinheiro que caía no gasofilácio, as pessoas sabiam que ali tinha uma boa quantia. E Jesus, então, chama a atenção dos discípulos quando essa pobre viúva aproxima do gasofilácio e põe ali as suas moedinhas, aquilo que ela realmente podia oferecer. E, na verdade, essa pobre viúva, Jesus fala para os discípulos que ela deu mais do que todas as dádivas do gasofilácio. Veja bem, quando Cristo, a observação do Cristo, o olhar do Cristo, quando ele diz para ela: pois que todos os outros deram do que lhes abunda. Quer dizer, não faz falta. Tudo o que tinha para seu sustento. E ela deu tudo aquilo que era de sustento dela, mas ela quis ajudar, ela quis oferecer. E muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara. Por quê? Nós podemos fazer o bem que nós quisermos. Nós não precisamos da abundância, mas nós precisamos das atitudes. E muitas vezes é uma atitude que não precisa de riqueza, um abraço, um sorriso, uma palavra. Então, tudo isso tem uma intenção louvável para quem o faça. E nós vamos ver que quando nós vamos fazer alguma coisa, até na forma de dar alguma coisa, nós temos que dar de forma desinteressada. Porque o óbolo da viúva não veio com endereço. Ela deu ali o que ela tinha de melhor. E não haverá quem, desejando fazer o bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos, mas por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto. Quanto nós estamos dispostos a servir, nós não queremos saber a quantidade, mas a qualidade do nosso serviço. É olhar qual é a nossa intenção. Se nós observarmos a grandiosidade da natureza, o sol sustenta todos nós, grandes, pequenos, e ele abriga toda essa irradiação de luz e nos oferece sem nada nos cobrar. Então, nós vamos ver que quantos, né, assemelham a esse valoroso sol que dá aquilo que possui no silêncio, sem cobrar. Então, nós precisamos honrar todos os serviços que nos honra que nos dá essa alegria e também nos honra guardando a fidelidade dos ensinamentos que temos recebido e ofertando aos nossos semelhantes aquilo que nós temos de melhor. Podemos até expressar isso como uma ocupação. Horas que eu olho um doente, eu posso conversar com uma pessoa, eu posso ajudar. E nós vamos ver que muitas vezes isso tem um mérito para aquelas pessoas que ficaram esquecidas, ficaram ali caladinhas no seu silêncio, nas suas dúvidas. E nós precisamos ver que toda a lei divina, ela funciona dentro de nós, de dentro para fora. Então, é preciso que a gente traga no nosso pensamento esse desejo de caminhar, mas no caminho da humildade. E essa é a lição que Jesus nos traz. O homem pensa nos outros antes de pensar em si. Por quê? Porque a verdadeira caridade é essa. É quando eu penso no outro. E aí vai me mostrar que eu não estou mergulhado nesse oceano de vibrações que o egoísmo nos provoca. E quando nós estamos envolvidos com o pensamento da caridade, nós estamos procurando sempre o trabalho de servir. E nós vamos ver que nossas forças são forças divinas, como a inteligência, os nossos talentos, nossas habilidades. Tudo isso foram conquistados por nós
E nós podemos oferecer isso a quem quer que seja, sem fazer nenhum sacrifício. Agora, aqueles que têm muito, eles dão por dar, não pensam na necessidade do outro. Sabendo que a caridade é lei, muitos dão, mas não pensam na dor, na alegria, dão por dar. Assim que fizeram os fariseus. Já outros que têm muito, auxiliam na educação, auxilia na caridade material, na caridade moral, sentem-se felizes, mas é como a mulher do infortúnio oculto, no silêncio. Não precisa ninguém saber que foi ele que fez. Então, nós precisamos também conhecer esse caminho para que nós possamos também ir atrás dessas quimeras divinas, para que nós venhamos a descobrir os tesouros que estão dentro de nós. Porque Jesus nos diz: onde está o seu tesouro, está o seu coração. E o nosso tesouro maior, muitas vezes, ele se encontra na nossa família. E é ali que muitas vezes o gasofilácio funciona quando eu dou de mim para cada um. Eu dou sem olhar a quem, mas eu dou aquilo que eu posso dar. E muitas vezes, não educando os nossos filhos ou não estando numa família que compreende isso, nós passamos a cobrar, a exigir do outro aquilo às vezes que nem ele pode. Quantos pais se sacrificam para dar as coisas para os seus filhos, ao passo de que eles deviam pensar que a vida não se faz de dar, mas de trocas efetivas no bem. E cada um de nós precisamos observar quais são as nossas intenções. Então, aquela intenção que está isenta de qualquer ideia pessoal, ela consola, ela auxilia e ela traz para nós uma imensa alegria. Foi isso que nós podemos tirar da lição do óbolo da viúva, o óbolo do pobre que dá privando muitas vezes do seu necessário. Nós temos visto, quanto menos as pessoas têm, mais elas ajudam, porque podem dar também o seu tempo, podem dar também aquilo que ela já cativou. É importante que a gente veja que a caridade, ela precisa ser dada sem olhar a quem. Todas as vezes que nós podemos servir, nós devemos servir. Não é só com dinheiro que nós podemos secar as lágrimas dos corações em dor, mas todas as vezes que uma palavra nossa for sincera, útil a esses irmãos, nós poderemos, sim, de forma assim tão amorosa, amparar, esclarecer e dar as mãos para estes nossos irmãos. A lição da obra da viúva é uma dádiva que Jesus nos oferece para que nós todos possamos sentir que a dádiva do pobre, do obro da viúva, pode ser dada por todos nós, e muitas vezes reclamamos: se eu tivesse, eu queria ajudar. Todos nós temos o que dar, porque nós não somos espíritos que estamos sendo criados nesta existência. Todos nós já viajamos pelas estradas da vida. Todos nós já percorremos situações provacionais das mais diversas. E todos nós necessitamos do amparo, do afeto, do bem que cada um pode nos oferecer e que nos convida também a doar. Que Jesus nos abençoe e que a dádiva do passe, que nada mais é do que o óbolo amoroso destes espíritos que nos oferecem diariamente, poucas vezes agradecemos, possamos receber mais uma vez o amparo, o amplexo de luz destes irmãos. Amado Jesus, Senhor que sabe perfeitamente quem somos, nós te rogamos o amparo, a bênção de cada dia e de cada hora, e que na infinita bondade estejamos juntos
hoje, agora e por todo sempre. Que a nossa água seja fluidificada, que nós possamos sentir em nós a dádiva sublime das energias que o mundo espiritual nos oferece, sustentando-nos no bem, para que nós possamos também multiplicar essa benesse para tantos outros que nos pedem compreensão. Obrigado, Senhor. Deixamos no coração de nossos irmãos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que nós sintamos em paz, que assim seja.